Olá, seja bem-vindo a mais um Academia. A pesquisa em destaque de hoje fala sobre o trabalho da Defensoria Pública e a possibilidade de cobrança desse serviço. A dissertação é do mestre em Direito, Wilton Resplandi. Serviços prestados pela Defensoria Pública, gratuidade e possibilidade de taxação dos usuários não hipossuficientes. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, Júlio César de Aguiar. E para discutir esse assunto com a gente estão aqui o mestre em Ciência Política, Clei Souza e Teles, e a doutoranda em Direito, Leiliane Rodrigues Correia. Obrigada, Leiliane, pela sua presença. Obrigada pela oportunidade, é um privilégio, né, poder participar dessa banca, da análise desse tema que é tão relevante para a nossa sociedade. Obrigada, Clei. Agradeço pela oportunidade, pelo convite, é uma honra poder participar do debate, um trabalho muito bem escrito, uma leitura muito agradável de um tema relevante. Verdade. Então vamos entender melhor esse assunto? Veja um pequeno resumo da dissertação. A Defensoria Pública presta assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Entretanto, há situações em que os serviços são prestados a pessoas não necessitadas, isto é, com condições econômicas favoráveis. Assim, a pesquisa trata da possibilidade de taxação dos usuários atípicos dos serviços da Defensoria Pública. Wilton, agradeço também a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e informar. O trabalho tem um propósito de trazer um debate de um tema que está no dia a dia, nos órgãos de assistência jurídica. É verdade, e faz parte do dia a dia do cidadão. A Defensoria Pública tem um papel fundamental na nossa sociedade. Agora é importante, Wilton, a gente esclarecer a diferença entre a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública presente também nos estados. Sim, a Defensoria Pública, existe três Defensorias Públicas. A da União, que atua perante os órgãos federais, presta assistência jurídica perante os órgãos federais, tanto a judicial e extrajudicial, e a Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal, que presta assistência jurídica perante os órgãos estaduais e relações privadas. Generalizando, seria... Basicamente é isso, um né? breve resumo, seria isso. Agora, Wilton, você trabalha diretamente na Defensoria e isso foi, digamos, um incentivo para fazer um trabalho nesse tema? Sim, foi... Começou a partir da vivência lá no trabalho lá como defensor, na DPU, eu atuo na DPU lá no Tocantins, em Palmas, e apareceu recorrentemente casos de prestar serviço a pessoas que não estavam lá naquele parâmetro de necessidade econômica. E a partir daí surgiu a necessidade de aprofundar e pesquisar mais sobre uma possibilidade de taxação, da pessoa usar o serviço e ele ser cobrado. Surgiu despertou o interesse pelo esse estudo, por essa pesquisa. Agora, para a gente entender, Wilton, quais são as pessoas que podem procurar e têm direito a esse serviço? Existe um mínimo de salário, por exemplo, que a pessoa tem que ganhar para ter acesso à Defensoria Pública? A Constituição, quando ela trouxe o direito fundamental ao serviço de assistência jurídica, que usa o termo integral e gratuita, aos que comprovarem necessidade. Então, trouxe uma palavra com bastante força, que é a comprovação, bem diferente de mera declaração. Então, a comprovação é a partir de uma análise socioeconômica. Então, as defensorias, através de seus órgãos normativos, que é um Conselho Superior, estabelece alguns parâmetros objetivos para fazer essa análise. No caso da Defensoria Pública da União, tivemos épocas atrás que foi o limite de isenção de imposto de renda e, mais recente, foi adotado o limite de 3 salários mínimos, com um parâmetro inicial, 3 salários mínimos para famílias de até 5 membros e 4 salários mínimos acima de 5 membros. Os estados e o Distrito Federal tem outros parâmetros que eles mesmos criam. E aí o que você observou é que tinha gente omitindo informação para ter acesso a esse serviço? A atuação para pessoas que não conseguiram comprovar a necessidade pode se dar através de alguns atos jurisdicionais que há obrigatoriedade de defesa técnica e a pessoa não contratou a defesa técnica ou ela simplesmente, às vezes, em algumas situações, ela não foi localizada, ela foi citada, chamada de citação ficta. Então, ela não foi localizada e
por uma garantia de contraditório, ampla defesa, há necessidade, sim, de uma defesa técnica. E essa defesa, essa incumbência, acabou vindo para a defensoria. Outras hipóteses, é a mesma pessoa que procura. A pessoa procura ou, na hora que ele vai trazer os documentos, os elementos comprobatórios da análise socioeconômica, ou ele sonega, ou ele não leva, alguma situação que acaba que não se permite fazer uma boa análise, ou uma análise ideal. Quais são as consequências, Wilton, desse jeitinho brasileiro de aproveitar o serviço gratuito da Defensoria? A consequência traz para aquele que é o destinatário, ou seja, o necessitado econômico, o excluído socialmente, acaba dificultando, você acaba tirando o local, a oportunidade dele trazer a sua demanda ao Estado juiz, ou até mesmo ele simplesmente receber uma orientação jurídica, porque o profissional lá que o Estado colocou à disposição para o necessitado está ocupado com a demanda que não é o ideal que estaria lá, deveria estar lá. E ele está, e a defesa tem que ser feita por alguns outros imperativos legais. Então, as consequências é atrasar a demanda de quem realmente necessita ou dificultar o acesso e entraria num outro viés também que eu coloco até mesmo, atrapalha até mesmo a advocacia privada, porque acaba que coloca a defensoria como opção e a defensoria não foi instituída. O papel não é esse, né? Como meio de opção daquela pessoa. A defensoria, a pessoa procura um advogado porque confia e procura a defensoria porque é necessitado. E a partir do momento em que ele procura ou um advogado ou uma defensoria, se tornou opção. E o Constituinte falou que a gratuidade é só para os que comprovarem a necessidade. Então, parece que há um desvirtuamento do que a Constituição pretende. Perfeito. Wilton, para escrever também essa pesquisa, você usou várias obras e indicou alguns livros para a gente. Vamos ver então agora quais são. Do Estado Liberal ao Estado Social, Paulo Bonavides, editora Malheiros. O dever fundamental de recolher tributos no Estado Democrático de Direito, Alessandro Mendes Cardoso, editora Livraria do Advogado. Das taxas, aspectos jurídicos e caracterização, Célio Armando Janquenzi, editora Juruá. Wilton, agora que a gente já entendeu melhor como que esse trabalho foi feito, fica à vontade para apresentar o resto da dissertação para a gente. Certo. O trabalho desenvolveu a partir de uma análise de qual modelo de Estado o Constituinte estabeleceu para a nossa nação. Eu parti de uma premissa de que há um predomínio de um Estado social, por isso a utilização com bastante propriedade da obra do professor Paulo Bonavides, né, que ele faz uma análise do Estado liberal até o modelo de Estado social, partindo que a nossa Constituição trouxe um modelo mais próximo de um Estado social, a análise de como integraria a Defensoria neste modelo de Estado. Então, no conceito lá do Paulo Bonavides, ele coloca o Estado social como um Estado de todas as classes. E um Estado de todas as classes, no final, ele traz um Estado em que tem um direito de quarta dimensão, que seria a democracia. E um Estado social, em que prestigia, que traz a atuação do Estado em favor de todas as classes, a classe menos favorecida não poderia ficar de fora. E a Defensoria foi o órgão criado a possibilitar o acesso à justiça às classes menos favorecidas. E depois passou para a análise de que espécie poderia se imaginar, ou que espécie poderia espécie tributária poderia ser instituída. E foi aí que entrou a estudo da taxa. Né? Então, dentro das espécies tributárias, parece que o serviço da Defensoria se adaptaria mais à espécie tributária taxa. Aí foi bastante utilizada a obra do professor Célio Armando Janquenzi, o nome dele é complicado mesmo, que ele fez um estudo muito bem detalhado sobre as taxas. Né? Então,
mas eu não consegui localizar, eu não tive acesso a nenhuma obra que fez esse link entre a Defensoria Pública e a taxação. Sim. E utilizei bastante também o livro do professor Frederico Viana Lima, que fala sobre a Defensoria Pública. E, partindo da identificação da premissa constitucional de que a gratuidade da assistência jurídica prestada por órgão estatal é apenas para as pessoas que comprovarem necessidade, e a partir da observância de pessoas com capacidade econômica utilizando o serviço, a pesquisa chegou à conclusão de que seria, sim, possível taxar as pessoas com capacidade econômica que utilizassem o serviço da Defensoria Pública. E essa pessoa com capacidade, ela tem uma nomenclatura de usuário atípico dos serviços da Defensoria Pública. Então, a conclusão seria pela possibilidade de taxação. Tá certo, Wilton. Muito obrigada pelas suas explicações. A gente fala mais sobre essa questão da taxa no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta agora para discutir a possibilidade de cobrança dos serviços da Defensoria Pública. Estão aqui comigo o mestre em Ciência Política, Cleison Teles, e a doutoranda em Direito, Leiliane Rodrigues Correia. Sua pergunta, por gentileza, Leiliane. Então, Wilton, o tema realmente é extremamente relevante e importante, até pela onerosidade, né, que vem causando a Defensoria, esse excesso de demanda. Mas a questão que fica, né, a ser resolvida aí, bem interessante, porque talvez para viabilizar a própria aplicação da proposta. Como seria efetivada essa cobrança, né, os critérios ou a forma de estabelecimento? Feito uma ponderação sobre identificado como a possibilidade de se instituir uma taxa de serviço da Defensoria Pública, entrando em todos os requisitos necessários para se cobrar uma taxa. Tem que estabelecer quem é o sujeito ativo, o sujeito passivo, a base de cálculo e a alíquota. Todos esses parâmetros são possíveis de mensuração, são possíveis de constar numa lei instituidora. Então, a cobrança seria através de um ato que seria denominado lançamento, qual o serviço, identificar quem foi o usuário, qual foi o tipo de serviço utilizado, qual foi a dimensão desse serviço e a aplicação, aplicar a alíquota que a lei deve estipular. Feito esse lançamento, eu não imagino que não caberia à Defensoria Pública canalizar sua energia para a atividade arrecadatória, porque o Estado tem a sua procuradoria e acho que o lançamento poderia ser feito pela própria instituição que presta o serviço e comunicaria ao órgão da procuradoria para uma eventual inscrição em dívida ativa e cobrança. Perfeito. Clay, por gentileza. Wilton, o artigo 134 da Constituição, ele estabelece as competências da Defensoria Pública e fundamentalmente a assistência jurídica aos necessitados, que é um ponto do seu trabalho, a taxação de quem não se configura como necessitados. Mas eu pergunto, norma infraconstitucional que garante acesso a pessoas que não se qualificam como necessitados, essas normas, elas não afrontariam o 134? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a constitucionalidade de normas infraconstitucionais do gênero. Como você falou, a Constituição traz a obrigatoriedade de prestar o serviço de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Traz lá no 134 a Defensoria Pública como órgão encarregado. As normas infraconstitucionais, elas vão trazer as hipóteses de utilização do serviço da Defensoria Pública por pessoas que não seriam necessitadas. O Código de Processo Civil traz a atuação da Defensoria no caso de curadoria. Curadoria é a citação fixa, a pessoa, ou porque o réu está preso, também há uma hipótese de curadoria, e nas espécies criminais, nas atuações em processos criminais. Que seria lá no Código de Processo Penal, norma infraconstitucional. Quando
traz para a Defensoria Pública prestar assistência jurídica a eventualmente uma pessoa que não seja necessitada, não está, a norma infraconstitucional está compatível com a Constituição na medida que veio regulamentar um direito também fundamental, que é o direito ao devido processo legal, ao seu sucedâneo, do contraditório, ampla defesa. Então, como a Constituição e o Brasil é signatário do Pacto de São José na Costa Rica, que não possibilita a pessoa ser processado criminalmente sem uma defesa técnica. O Código de Processo Penal diz lá que se a pessoa não se constituir defensor, há necessidade de se nomear um defensor para ele e essa nomeação acaba caindo na defensoria. Então, não é essa incompatibilidade com a Constituição. Na verdade, assegura a Constituição o direito a um processo devido e a um contraditório e a ampla defesa. Segunda questão? Então, Wilton, como você bem elucidou aí a questão da possibilidade de cobrança, né, vão haver alguns critérios, né, determinados aí, porventura, pelo Estado, pela União, né, vai depender de como essa questão venha a ser legislada, né, positivada. Mas será que talvez esses critérios e esses detalhes nesse acesso, né, para efetivar a cobrança e um futuro acesso à defensoria, talvez pelos próprios critérios estabelecidos, isso também não representaria um prejuízo ao acesso à justiça em si? Não consigo imaginar uma violação ao direito fundamental e muito menos restringir o acesso à justiça. Quando você chega a uma conclusão que é possível taxar o usuário atípico, você está prestigiando o acesso, porque o usuário atípico ele está restringindo, ele está limitando o acesso do usuário necessitado. Então, não haveria essa restrição de acesso, não. Ela está possibilitando. Na verdade, o texto constitucional trouxe a Defensoria Pública para que o Estado seja de todos. Todos têm a oportunidade de levar a sua demanda, independente da condição econômica. E a partir do momento que, mais uma vez, vem alguém com condições econômicas e utiliza o serviço, alguém que é necessitado está sem utilizar. Então, eu acho que faz é prestigiar o acesso. A taxação é um conteúdo econômico que limita comportamentos. Então, se a pessoa vai à defensoria e ele não é necessitado, e lá na defensoria ele não vai procurar, ele não vai escolher um defensor. O advogado, ele tendo condição de pagar, ele escolhe, ele sabe a capacidade, ele tem a confiança, é lá que ele deve ir, e não à defensoria. Ele indo à defensoria, ele está limitando o acesso de alguém que não tem outro lugar para ele. Agora, Wilton, essa taxa iria de acordo com a renda familiar de cada pessoa que procuraria a defensoria? Não, um dos aspectos caracterizadores da taxa não é o patrimônio. A taxa ela decorre da utilização do serviço. Então, o parâmetro é qual a dimensão do serviço que foi utilizado. Ela independe. O patrimônio ela entra só numa análise para saber se a pessoa está abarcada pela imunidade constitucional ou não. Ou seja, para ele acessar o serviço gratuitamente ou não. A partir do momento que ele não foi considerado necessitado, independe do patrimônio da pessoa a hipótese de taxação. A taxação é pela utilização de um serviço público. Clay, por gentileza. Wilton, em seu trabalho, você sugere como parâmetro de cálculo do serviço percentuais sobre o custo da unidade da defensoria no mês. Por exemplo, defesa do júri, salvo engano no trabalho, é sugerido como 5% do custo daquele órgão da defensoria em determinado mês. A minha pergunta é, esse parâmetro, os percentuais, os valores que são sugeridos em seu trabalho, eles são sugeridos com qual fundamento? Gostaria que você pudesse explicar para a gente. A instituição de um tributo e a taxa, uma espécie tributária, a espécie sugerida, ela tem alguns elementos. O elemento é a fiscalidade, que é a arrecadação. A Defensoria é um órgão minguado de recursos. Para você ter uma ideia, a Defensoria Pública do Estado ela está apenas em 28% das comarcas do Brasil e a Defensoria da União é em 22%. Por quê? Porque não tem recurso para expandir. Então, a fiscalidade seria trazer dinheiro para poder expandir. E
quando traz lá um parâmetro, seria outro critério seria a extrafiscalidade. Quando você traz um conteúdo econômico, você inibe. O propósito é esse mesmo, é evitar que as pessoas com capacidade econômica se dirijam à Defensoria Pública, ou mesmo que não contrate um advogado para fazer a sua defesa, sendo que ele tenha condições. Então, na taxa, um dos elementos caracterizadores é a base de cálculo. Eu usei como parâmetro, é possível você estabelecer quanto custa uma unidade. Qualquer unidade administrativa, você consegue estabelecer o custo dela. E você consegue destacar qual é o percentual de utilização desse serviço. Aí você incide a alíquota. E eu usei como parâmetro aproximado a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque, como eu já disse, a Defensoria não pode ser uma concorrente da advocacia. Então, a extrafiscalidade seria inibir que pessoas com capacidade econômica procurem o serviço e a Defensoria venha a se tornar um órgão concorrente da advocacia, que nem perto, acho que o Constituinte pensou nisso. E tem um aspecto cultural também, né, Wilton, dessas pessoas que procuram. Sabendo que não é destinado a elas. Sabendo que não é aquele... O brasileiro, ele é meio assim, se colar, colou, e às vezes não vão olhar. Isso é um comportamento que eu acho muito nefasto para a cidadania. Então, o cidadão, ele sabe que ele tem capacidade, ele deve utilizar seus recursos, não pensar simplesmente em si e economizar recursos e estar prejudicando alguém que às vezes não teve acesso a nada. Entendeu? A única porta que às vezes está aberta para ele é a Defensoria. E chega lá, está abarrotado de serviço, descumpre um papel de cidadão, né? Então, não creio que seja um comportamento, vamos dizer assim, moralmente aceito, não. Nós sabemos que a Defensoria ela necessita conviver com os advogados dativos, que são aqueles remunerados pelo Estado. Advogados privados que atuam em prol dos necessitados, nos locais onde não há defensoria pública e recebem a remuneração correspondente. Agora, a minha pergunta é, em seu entendimento, é compatível com a Constituição a atuação em paralelo da defensoria com advogados dativos? A Constituição criou o órgão encarregado de prestar assistência jurídica aos necessitados. Criou lá no artigo 134 a Defensoria Pública. A Defensoria está em passos lentos, sendo estruturada e interiorizada, né? Mas eu imagino que, ainda que estruturada, hoje é totalmente compatível, porque não está estruturada, não teria outro mecanismo senão o advogado dativo. Mas, mesmo num plano ideal, que a Defensoria estivesse estruturada, eu imagino que seria compatível ainda, até mesmo por uma questão educativa. Por quê? A Defensoria não tem exclusividade da assistência jurídica à pobreza. Além disso, tem os núcleos de prática jurídica, que tem o papel educacional, que não pode deixar de ser prestigiado. E eu acho que mesmo que a Defensoria estruturada não pode retirar e nem deverá retirar isso dos núcleos de prática jurídica e uma hora ou outra vai acabar, assim, eu acho que surgindo, com uma incidência bem pequena, mas eu acho que vai surgir um campo ainda para a advocacia dativa. A partir do momento que estiver totalmente estruturada, eu acho que será um caminho natural se resumir a Defensoria Pública e os núcleos de prática jurídica. Certo, Wilton, agradeço a sua presença e esse tema tão interessante, esse debate rico que a gente teve. Muito obrigada. Eu que agradeço e o tema requer mais aprofundamentos, porque realmente é um trabalho inicial. E é polêmico. É polêmico, envolve interesses da classe, envolve interesses da advocacia, envolve interesses dos defensores, dos necessitados. Então, o tema está posto, não concluiu o tema, não tem nem esse propósito, mas a discussão está posta. E o importante é a gente refletir, né, sobre esse comportamento. O objetivo foi esse. Com certeza. Obrigada, Liliane. Obrigada, querida. Obrigada, Clay. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e você também pode apresentar a sua tese ou a sua dissertação aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vai ver aí na sua tela. É tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.